Vamos falar sobre o jejum intermitente. O jejum é uma prática milenar. Vamos voltar um pouquinho para a Idade das Pedras, lá para a pré-história. Nós precisávamos caçar para sobreviver. Não tinha geladeira e muito menos supermercado com todo tipo de comida disponível 24 horas por dia. Muitas vezes o homem ficava dias sem comer. E o nosso organismo foi feito para isso. Nosso organismo estoca energia para ficarmos longos períodos sem comer e não ficarmos fracos. Então, podemos ver que o jejum é mais natural do que podemos imaginar. Agora ele virou moda, mas o homem praticou o jejum durante séculos, de uma forma natural. O problema é que nos últimos tempos nos foi ensinado que precisávamos comer de 3 em 3 horas. E calma, não estou dizendo que comer a cada 3 horas seja errado. É sim uma estratégia alimentar que funciona para muita gente, mas não é a única que existe. E muitos pregam que é errado ficar longas horas sem comer. E estou aqui para te mostrar que não é. E na verdade, não sou eu que digo isso. Tenho pesquisado durante anos sobre o jejum, em várias literaturas e estudos científicos, e seguindo médicos que são autoridades no assunto. E hoje posso afirmar que o jejum é uma prática muito saudável. Lembrando sempre que qualquer pessoa deve ser acompanhada por um médico para fazer qualquer tipo de estratégia alimentar, principalmente quem tem alguma doença crônica ou toma remédio contínuo. Combinado? Mas, voltando ao jejum, ele tem tantos benefícios que eu ficaria muito tempo citando aqui. Mas os principais são: o jejum faz com que os níveis sanguíneos de insulina caiam significativamente, e eu já falei sobre insulina no vídeo de low carb. Ajuda muito na perda de peso e gordura abdominal. Reduz a resistência à insulina, reduz o risco de diabetes tipo 2, ele melhora inúmeros fatores de risco para doenças cardíacas, ajuda na saúde do cérebro e, para mim, um dos maiores benefícios, ele promove a autofagia celular. Mas o que é essa tal de autofagia? Eu vou te explicar, de uma forma bem simples. O biólogo japonês Yoshinori Ohsumi ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016, defendendo a autofagia celular. Autofagia significa comer a si mesmo. Então a célula come ela mesma quando estamos em jejum. Aí você pode se perguntar, tá, Gé, mas como isso pode ser bom? E eu te respondo que esse processo não só é muito bom, como é essencial para a nossa vida. Pois nosso organismo é tão inteligente que a célula come apenas as partes defeituosas, as organelas ou mitocôndrias que não estejam funcionando mais, toxinas que entram nas células. Se por acaso, dentro do processo genético, algumas proteínas das células sofrerem algum tipo de mutação, a autofagia celular elimina essa proteína. Quando não acontece isso, só para você ter uma ideia da gravidade, o mal de Alzheimer, por exemplo, é causado por proteínas mal formadas no nosso cérebro, que acabam destruindo a célula nervosa. Então, a autofagia pode prevenir uma doença tão grave como essa. A autofagia elimina as peças, os elementos defeituosos de todas as nossas células. Com o passar dos anos, algumas peças das células vão se estragando, vamos dizer assim. E a autofagia destrói essas peças. Esse é o papel fundamental no anti-envelhecimento e na capacidade que temos de atingir idades avançadas permanecendo com saúde. É um processo de reciclagem que a célula faz, e um processo inteligentíssimo, eu diria. A ideia é destruir a peça danificada antes que essa peça destrua a célula inteira, gerando doenças. Eu expliquei tudo isso para entrar novamente no jejum. Esse processo de autofagia não acontece o tempo todo. Ele só acontece quando o corpo está em jejum. Isso mesmo. Quando estamos comendo regularmente, as células estão bem alimentadas, vamos dizer assim. Então, elas não têm a necessidade de comer a si mesmo, ou seja, fazer a autofagia. Agora, quando estamos em jejum, as células não podem ficar sem alimento. Então é emitida uma ordem para o cérebro para ele providenciar os alimentos que faltam para as células. E da onde ele tira isso? Da onde menos precisa. E aí que vemos como o nosso corpo é perfeito. Da onde ele menos precisa não é do cabelo, não é da unha. São de todas aquelas partes das células que estão danificadas e que poderiam estar nos deixando doentes. Então ele começa por essas partes, depois ele começa a pegar da gordura, e depois ele vai para o fígado e rim e limpa todas as coisas ruins que estão lá. Ele desintoxica todo o nosso corpo. E ele quebra essas toxinas e ainda reaproveita os aminoácidos que ainda podem ser utilizados para alimentar as células. E isso só ocorre durante o processo de jejum. Incrível o nosso corpo, né?
Então, o jejum promove a renovação celular, fazendo com que a gente viva mais e com mais saúde. Eu fiz questão de explicar tudo isso para te mostrar que o jejum não só é uma prática muito saudável, como ele é imprescindível para a renovação celular. E além de tudo isso, ele ajuda demais no emagrecimento. Agora, eu tenho certeza que você já deve estar pensando, eu não consigo ficar sem comer, eu tomo café da manhã, lanche da manhã e quando chega meio-dia eu já estou morrendo de fome. Eu sei, eu também era assim. Eu comia o tempo todo e parecia que estava com fome o tempo todo. Claro, a gente vicia o nosso organismo a comer sem parar, então é claro que ele vai ficar pedindo por comida. Mas digo por experiência própria, é possível ficar 12, 16, 24 horas sem comer e não sentir fome. Sim, acredite em mim. Depois que o nosso organismo acostuma, o jejum passa a ser uma prática muito fácil de ser feita. Além de, nesse tempo, você ficar mais focado, ter mais energia e menos ansiedade. Mas não é e nem deve ser feito de um dia para o outro. Eu já falei, mas vou repetir. Lembre sempre de ser acompanhado por um médico para qualquer mudança alimentar. Então, agora que você já entendeu tudo sobre o jejum, vamos para a parte prática. E quero deixar bem claro que você não é obrigado a fazer o jejum. Na verdade, você não é obrigada a nada. Mas depois de ver o quanto ele é benéfico e ainda auxilia no emagrecimento, tenho certeza que você vai querer tentar, não é mesmo? Então, eu vou te ensinar a melhor forma para isso. O jejum é dividido em período de jejum e janela alimentar. E existem vários protocolos de jejum. O protocolo mais comum é o de 16 por 8. O que significa isso? Significa que você ficará 16 horas em jejum e sua janela alimentar, ou seja, o período que você irá comer, será de 8 horas. O bom é que sempre usamos o período do sono para ajudar no jejum. Você poderá fazer sua última refeição às 20 horas, por exemplo, e no outro dia, sua primeira refeição ao meio-dia. Dessa forma, você ficou 16 horas em jejum, ao meio-dia você irá quebrar o jejum, ou seja, você abrirá sua janela alimentar de 8 horas. E durante essas 8 horas, você deve comer quando estiver com fome. Por exemplo, você pode comer meio-dia, depois às 16 horas e depois às 20 horas, e iniciar novamente o jejum de 16 horas. Você pode fazer isso todos os dias. Mas tem gente que come ao meio-dia e depois só tem fome novamente às 19 horas, por exemplo. Não tem problema, coma apenas às 19 horas de novo. O incrível do jejum é que começamos a entender e respeitar o nosso organismo e comer quando realmente temos fome. Então, dentro da janela alimentar, você deve comer quando tiver fome. Simples assim. Então, como eu disse, temos vários protocolos de jejum. O de 12 por 12, 14 por 10, 16 por 8, 18 por 6 e assim por diante, até chegar no jejum de 24 horas. A regra é a mesma. No protocolo de 18 por 6, por exemplo, você fica 18 horas sem comer e depois tem uma janela alimentar de 6 horas. O mais comum é o de 16 por 8, como eu já expliquei. É o que eu pratico diariamente, há mais de 3 anos. E de vez em quando, uma vez por semana, a cada 15 dias, ou às vezes até uma vez por mês, eu faço um jejum de 24 horas. Mas essa é a forma que eu faço e que funciona pra mim. Mas calma, o processo deve ocorrer aos poucos. Para começar, é imprescindível que você já esteja se alimentando de forma saudável antes de iniciar o jejum. Então, caso sua alimentação seja muito diferente da alimentação de verdade, que falamos no vídeo de low carb, seria melhor você ficar umas 2 semanas seguindo essa alimentação, para aí sim você iniciar o jejum. Mas nessas 2 semanas, você já poderá fazer um tipo inicial de jejum, se você já quiser ir se adaptando. Você pode fazer o protocolo de 12 por 12. Sua última alimentação poderá ser às 20 horas e depois sua primeira alimentação às 8 horas da manhã. Tendo em vista que você vai dormir nesse meio tempo em torno de 8 horas, você ficará apenas 4 horas acordado sem comer. É bem tranquilo, né? É uma ótima forma de iniciar e aos poucos você pode ir aumentando o período de jejum. Agora quero te falar 3 coisas muito importantes. Primeiro, você deve beber muita água, mas muita água durante o jejum, combinado? Nosso corpo precisa estar ainda mais hidratado nesse período. Segunda coisa muito importante, você nunca poderá quebrar o jejum com um alimento que não seja saudável. A melhor forma de quebrar o jejum seria ingerindo uma gordura boa, como abacate, ovos, oleaginosas, ou se for no almoço, um pratão de folhas, legumes e verduras e uma proteína, por exemplo. E a terceira coisa é ter a consciência que, dependendo de como era a sua alimentação, seu corpo pode sentir no início desse processo. Dor de cabeça, tontura, mal-estar. Isso pode acontecer se você já tinha resistência insulínica, por exemplo.
se você comia muitos alimentos que liberavam insulina e de repente você tira um alimento. Isso pode causar sensação de mal-estar. Ou se você estava acostumado a comer alimentos industrializados, com muito açúcar, muito glúten, esses alimentos viciam. E quando você tira esses alimentos do seu dia a dia, o seu corpo entra em um tipo de abstinência. Então, se você iniciar o jejum e tiver esses sintomas, você tem duas opções. Ou você aguarda firmemente isso passar, sabendo que é apenas o seu corpo limpando. No meu caso, durou apenas uma semana e depois todos os sintomas sumiram. E nem fome eu sentia mais no período de jejum. Ou você ingere algum alimento, quebrando o jejum. Mas escolha um alimento mais proteico, ovos, por exemplo. E no outro dia você tenta novamente. Lembre sempre de respeitar o seu organismo e ter acompanhamento médico, como eu já falei várias vezes. Agora, a pergunta que muitos fazem é: o que eu posso comer no período de jejum? E a resposta é: nada. Jejum não pode comer nada. Agora, você deve beber muita água, como eu já falei, e pode tomar café preto e chás, sem açúcar nem adoçante, à vontade no período de jejum. Talvez hoje você esteja me ouvindo falar e pensando que não consegue fazer de jeito nenhum. Mas eu te dou um conselho. Não diga mais que você não consegue fazer alguma coisa. Quando dizemos isso, nosso cérebro acredita nisso e faz com que a gente realmente não consiga. Já diga para você mesmo que você consegue e tenha em mente que no início pode ser difícil sim, mas depois passa. É incrível isso. Eu senti na pele. Há anos atrás eu comia a cada 2 horas. Tomava café da manhã, lanche da manhã e quando chegava perto do meio-dia eu já estava morrendo de fome. E hoje, quando chega meio-dia, após 16 horas em jejum, eu não estou nem com a metade da fome que eu sentia antes. É realmente incrível. Então, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curta e compartilhe com os amigos e nos vemos em breve. Beijo, tchau!